Amigos, então nós estamos continuando o nosso programa de inovação e tecnologia hospitalar, agora com o Alexandre Medina, que é diretor comercial da Siri Hospitalar e que está conosco para nos falar um pouco sobre o sistema de alimentação hospitalar. Quer dizer, inovação e tecnologia envolve também a parte de nutrição e como você opera tudo isso dentro de um hospital. A Siri foi fundada em 1975 e desde 1996 a empresa então se especializou no segmento da alimentação hospitalar. E ela disponibiliza no mercado brasileiro um novo conceito de acondicionamento, um novo conceito de transporte e uma nova maneira de lidar com o processo da nutrição hospitalar. Caso você queira depois fazer perguntas a respeito desse programa, você pode fazer o seu e-mail para pergunta@conexãomedica.com.br e esse curso, como você sabe, vale certificado de participação. Então, se você está assistindo este curso e você quer validar a certificação, o código é 1840E3, 1840E3. Bom, muito bem, então, Alexandre, bom dia, boa tarde, enfim, seja bem-vindo ao nosso, à nossa comunidade de inovação e tecnologia hospitalar. Obrigado pelo convite, Celso. Então, nos conta um pouco sobre a sua empresa, sobre como você faz, os seus conceitos. Vamos lá. Eu gostaria de começar primeiro dizendo que a gente atua no SND, né, no Departamento de Nutrição e Dietética, com algumas ações aí que se estendem ao Departamento de Hotelaria e também de Marketing, né? A empresa, ela consiste em recipientes para alimentação, então nós temos uma linha de recipientes para alimentação, e os carros ou os módulos que nós chamamos para que seja feita a distribuição dessas refeições. Quer dizer, então, é um sistema. É um sistema fechado, exatamente. Tá. Desde o porcionamento até a chegada ao paciente. E como é que você assim, apresenta esse conceito para o pessoal dos hospitais? Você tem um treinamento, você tem uma sequência, um passo a passo, como é que isso funciona? Atuação nos clientes. Como é que você atua no cliente? Porque você está levando um sistema, você naturalmente, além do teu produto, você tem toda uma filosofia de como trabalhar em volta dele. Sim. Né? Então a gente, nesses anos aí, desde 96, a gente conseguiu um know-how bem grande. A nossa linha mestra foi sempre ouvir o cliente. Não, o que nós quisermos nesses anos todos fazer? Pegar e perguntar para o nutricionista, qual é o seu problema? O que você tem de dificuldade? Deixa eu tentar estar te resolvendo isso. Essa foi a mola aí mestra para que a gente conseguisse chegar nos produtos que nós chegamos hoje. Né? Então, hoje, nosso departamento de desenvolvimento estratégico são ocupados por nutricionistas. Muito legal, Alexandre. Então, você atua dentro da hotelaria hospitalar. O que é essa hotelaria para você como um conceito? Tá. É que hoje, na verdade, a hotelaria é muito forte nos hospitais, né? E a nutrição, como não podia deixar de ser, ela está aí inserida também nessa hotelaria hospitalar. O que é essa hotelaria? Eu gosto muito de separar um pouquinho do que é hotelaria pura e o que é uma hotelaria hospitalar. Ok, tá? É interessante. Vamos separar um pouquinho isso. Vamos pensar um pouco em hotelaria. Em hotel mesmo. Por que a gente pensa num hotel? Num belo hotel, né? Um hotel com bastante luxo, um excelente atendimento, diversão, praticidade. Bom, diversão, né? É isso que a gente pensa quando a gente pensa em hotelaria. E quanto ao universo hospitalar? O que é um universo hospitalar? O que é isso? Quando a gente precisa de um hospital, o que é que a gente pensa? Né? Eu diria que a gente pensa em tecnologia. Eu quero ir num hospital que tenha recursos tecnológicos para estar me ajudando. Processos eficazes, certificações, um excelente atendimento, como o hotel também. Bom, são bem parecidos os conceitos das duas empresas, vamos chamar assim, tanto do hospital quanto do hotel. São bem parecidos, só que não são iguais. Eu até tenho uma definição que eu costumo comentar para distinguir esses dois clientes. Né? Eu diria que, na verdade, num hotel, o cliente ele é hóspede. No hospital, o cliente ele é o paciente. Então, essa é a diferença fundamental dos dois clientes. Quer dizer, o paciente exige um outro tipo de cuidado, um outro tipo de preocupação, desde a logística de como você vai servir, o processo todo de atendimento, né? E exige, obviamente, um processo de humanização muito mais, né?
E como... Desculpa, o perfil do paciente, do cliente, perdão, o que ele está esperando é diferente. Né? O que o cliente... Como é que é esse cliente do hospital? Como é que é o perfil desse cliente? Vou falar um pouquinho desse perfil, breve. É um indivíduo cujo organismo não está funcionando plenamente, né? Ele sofre, ele se desequilibra, ele está fora do seu ambiente, né? Da sua rotina. Então, esse é o cliente hospitalar. Né? Então, como é que a gente atende essas necessidades? Como é que a gente chega a superar as expectativas deles? No nosso conceito, só com muita humanização. E aí o teu produto é pensado para atender sobre que aspectos esse? Então, além da gente fortalecer as ações de funcionalidade do processo, eu diria também que a gente sempre tem um pensamento na humanização. Fazer com que a copeira tenha mais tempo para atender o paciente. Eu até vou falar isso para vocês um pouquinho mais. Claro, por favor, não, mas seja à vontade. Eu acho que era um detalhe que você, com certeza, deve nos dar uma ideia, porque dentro dessa visão de que você trabalha tecnologia não é só a coisa mecânica, né? Exatamente. Tecnologia não é só a máquina, não é só o aparelho, Exatamente. não é só aqueles botões e luzes. A tecnologia é também todo um conceito que envolve a atitude, envolve os procedimentos, Exatamente. envolve a lógica dos procedimentos e um conhecimento ampliado de toda a rotina Exatamente. do hospital e de como essa rotina interage com o conforto Exatamente. e com o dia a dia do paciente. Exatamente. Né? Então, Celso, até porque os equipamentos eles têm que estar ali para nos auxiliarem e não para complicar. Né? Ele tem que estar ali para que sobre tempo para você trabalhar. E não que você fique preocupado, como é que manipula isso? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não. Quer dizer, você considera o tempo de operação, os gestos, os movimentos, de como coloca a bandeja, tudo, de como... Tudo foi pensado para economizar tempo, para que a copeira não se preocupe com isso. O equipamento faz isso por ela, né? Ela tem que ter tempo do quê? Para chegar no paciente, bom dia, Celso, olha, está aqui sua refeição, pô, você está com uma cara ótima hoje. Isso que é importante. Não, eu sempre estou com a cara ótima. Mas, olha, perfeito. Mas, olha, você poderia citar, então, quais são os benefícios mais objetivamente, né? Quer dizer, você precisa de uma mão de obra especializada, você precisa treinar as pessoas para essa função? Precisamos. Tem uma cultura muito forte hoje dessa forma mecânica de atingir o paciente, né? Então, assim, a gente precisa mostrar para a copeirinha que ela é importante na humanização do hospital, do atendimento do hospital. Isso é muito importante. Quer dizer, o que chama a atenção, e essa é uma das características que tem feito a Siri crescer no mercado, né? É exatamente esse aspecto, que você não fica em fornecer meramente o prato, o infitérmico ou a bandeja térmica. Você raciocina que enfim, o utensílio, ou a peça em si, o artigo em si, ele está a serviço de toda uma logística, de todo um processo de como você lida, né? E, claro, obviamente que para que isso funcione, você precisa treinar, você precisa formar o pessoal, você precisa passar essa ideia para frente, né? Exatamente. Você precisa atuar na própria, digamos, linha de produção interna do hospital, né? Como é que você opera, a questão de você distribuir as tarefas, porque o alimento tem que chegar quente, não é isso? O alimento tem que chegar saudável, protegido, que possa ser manuseado sem que caia, sem que né? E a pessoa às vezes é frágil, não sabe como pegar direito, tem que abrir aquela tampa, isso sempre é um problema, né? Às vezes a pessoa não consegue, então tudo isso você considera, então você tem um design específico para atender essa filosofia. Exatamente, é um conceito mesmo, né? Na verdade, tudo são coadjuvantes. O equipamento é um coadjuvante desse sistema, o prato é um coadjuvante desse sistema. Tudo na verdade, tudo se une, a gente consegue a humanização no atendimento, na nutrição. Quer dizer, então, qualidade do atendimento. O paciente, você tem essa preocupação de fazer o alimento chegar a tempo, a hora, quente, etc. e tal. Agora, você tem hoje existe uma preocupação muito grande. O que eu faço? Veja, nós estamos falando de um plástico que você vai usar uma vez só, né? Correto. É de uso único, né? Esse é de uso único. Você chama isso de descartável ou uso único? A gente tira essa conotação descartável porque a conotação descartável sempre tem uma coisa que é pejorativa, vamos dizer assim. A gente está adotando o uso único como até
até na parte de artigos hospitalares para valer, Muito. você usa uso único, né? Mas ainda em produtos assim de apoio, ainda há quem utilize muito a expressão descartável. Sim. E quando você pensa em descartável, você pensa que você tem que descartar em algum lugar. E você está falando de montanhas de plástico, né? Sim. Porque deve fazer um volume grande. Correto. E aí, como é que você lida com Então, isso? essa é Você uma questão, tem essa preocupação também? Então, essa é uma questão muito comentada, muito discutida do nosso sistema, que é a questão ambiental. Se tem uma deturpação aí dos dados, assim, até mesmo de alguns interesses, né? Na verdade, nosso maior problema hoje mundial, o que é? Água. Esse é o problema. O que nós temos que fazer? Economizar água. Isso é o fundamental. Então, como é que você consegue, num conceito de recipiente de uso único? Você consegue justamente isso, trabalhar com reciclagem e economia de água. Tá, quer dizer, o teu produto é 100% reciclável. Ele é reciclável. É o que a gente não pode fazer nos plásticos. O que é? Ele é para alimentação. Eu não posso voltar essa matéria-prima para alimentação. Então, eu vou usar isso no hospital, isso vai ter um descarte adequado e isso volta para a cadeia. Não sei, pezinho de mesa, interruptor. Quer dizer, você mesmo recebe esse material de volta para o processo de reciclagem? Nós não. Toda a linha de produção da fábrica ela é limpa, ela não pode ter contaminação. Então, uma indústria de produtos para alimentação, ela tem que ser limpa. Então, não pode ter conflito. Pensando que é uma alimentação hospitalar. Exatamente. Né? Claro. Mas existem empresas que só fazem isso. São empresas de coleta e são especializadas em recolher plástico dos hospitais ou de qualquer tipo de indústria. Ah, tá. Interessante isso. Bom, e aí quais são as características que o teu produto tem que ter para atender essas exigências todas? Por exemplo, o plástico comum às vezes tem um cheiro, um odor, ou tem um determinada... Então você tem que ter uma matéria-prima pensada e adequada para isso. Isso é bem legal, uma boa pergunta. Sim, porque você imaginou, a gente vai comer... A comida hospitalar já não tem fama de ser das mais deliciosas. Só fama, certo, mas é boa. Né? É arroz, abobrinha, aquela carninha moída, né? Isso mesmo. Agora você mistura aquilo com cheiro de plástico? Isso aí. Boa pergunta. O plástico, na verdade, quando a gente fala em plástico, a cadeia é gigante. Nós temos plástico para qualquer finalidade. Tanto haja vista, né? Que a gente tem plástico até para coleta de órgãos, ele vai num plástico. O grau cirúrgico é um plástico, uma bolsa de soro é um plástico. Então, nós temos plásticos para todas as finalidades. Então, qual é o nosso plástico? É o plástico destinado à alimentação. Resumindo, totalmente atóxico e inodoro. Esse é o plástico para alimentação. Ok, então essa é a diferença. fica sossegado que não vai ter o... Não. Ok. A parte... Bom, custos. Você tem um produto que é, enfim, de uso único e que, obviamente, impacta nos custos do hospital. Porque, na verdade, você serve quantas? Normalmente 4 vezes por dia, de algumas 4 refeições. Você tem o café da manhã, depois você tem o almoço, Correto. Aí você tem um chazinho da tarde, aí você tem o jantar. Né? É isso mesmo. Então, essa é a maior vantagem, eu acho que é a maior vantagem do nosso sistema, é o controle do processo. Então, vou dar um exemplo. Se você tem 100 leitos e você vai ter 200 refeições por dia, você vai ter, no final do mês, um consumo de 6.000 recipientes. Isso é um dado, você tem como controlar. Isso é muito legal. Você já vai ter fechado esse custo e você vai identificar quando tem alguma anomalia. Poxa, mas eu consumi 7.000, ou o hospital superlotou, ou já teve um erro no processo, identificado na hora, no final do mês. Você consegue corrigir isso muito rapidamente. Celso, a gente fez um estudo onde nossos profissionais de desenvolvimento estratégico eles acompanharam a rotina de 5 hospitais. Exatamente essa rotina. Como é que a copeirinha, desde que ela saía lá da cozinha, do SND, até chegar no paciente. Nós levantamos alguns dados de recolhimento, de lavagem, e a gente colheu alguns dados. E é muito interessante isso. Se perde, a gente fez, transformando para um hospital de 180 leitos, 400 refeições dia, um quadro de copeiras, eles despende 70 horas só com manipulação de louça. Então, 70 horas que poderiam estar sendo disponibilizadas aos pacientes. Por quê? Lavagem, controle de utensílios, reprocessos. Então, aí entra a questão do custo, né? É um custo impactante?
só que ele é mensurável. Se perde muito o controle dos custos com outros sistemas. Tá, esse é um ponto importante, porque todo mundo hoje busca redução de custo, busca Sim. Praticidade, eficiência, e depois tem mais uma outra coisa, o custo mais caro é perder paciente, é perder Isso, o cliente, sem dúvida. certo? Então, se você tem essa preocupação sistêmica, você, de certa forma, estabelece procedimentos e padroniza procedimentos que ajudam o hospital a ser eficiente no processo de atender a sua clientela de pacientes que está internada, né? Exatamente. Porque a pior coisa que pode acontecer é você não atender um paciente, ele tem que ficar reclamando porque não veio a refeição, ou chegou fria, ou chegou fora de hora, ou chegou, quer dizer... Então, você ter um padrão de atendimento e ter uma expectativa de atendimento, realmente o custo, o barato é você conseguir o máximo de resultado, né? O máximo de retorno pelo investimento. Exatamente. Até pela particularidade dos pacientes. Um hospital, até voltando à questão da comparação com o hotel, não há uma regra no hospital quanto ao paciente. A regra é que o almoço tem que chegar por volta de 11h30, meio-dia. Mas o paciente não tem que estar lá aguardando essa refeição. Ele pode estar fazendo um exame, ele pode estar indisposto, ele pode estar tomando banho. Então, a gente tem que dar meios de que a hora que ele quiser se alimentar, essa refeição esteja adequada. Esse sistema permite. Bom, ok, estou vendo que a gente atende bem sobre esse aspecto. Agora, bom, você tem, assim, uma curiosidade que suponho todos nós temos, você tem uma diversidade de produtos, porque você tem uma bandeja que você serve para o almoço, né? Então você Correto. tem diferentes espaços, você deve ter uma sopeira, você deve ter, para o café, você deve ter... Qual é a linha e como é que você raciocina? O que compõe a linha? Legal. Eu acho o que compõe a linha? Nós temos o prato principal, né? Então, onde vai ser servida a refeição. Esse prato, ele tem um acompanhamento da salada, da sobremesa e da sopa. Isso em recipiente seria isso. O prato já foi desenvolvido para comportar qualquer refeição que um hospital venha servir. Aí nós temos uma outra atuação que é a pediatria, onde nós temos os mesmos pratos, com as mesmas características de visão, leveza, uma tampa transparente, só que com a decoração. Então, a gente consegue ali estimular a criança a ela se alimentar. Tá? São pratos decorados no fundo, então você acaba... Filhinho, come isso aqui para a gente ver o que tem no fundo desse prato. Então, você acaba estimulando a alimentação da criança, né? Do paciente, da criança. Bom, e fora isso, até o fundo de bandeja a gente pensou. Poxa, vamos fazer um fundo de bandeja que seja lúdico, que seja interativo, né? Então ali a gente tem o fundo de bandejas que para pintar ou para ligar, tudo isso para a gente ir em busca da humanização, vamos dizer assim. E são pratos. Aí nós vamos voltar para os módulos, né? Então aí nós vamos ter aí uma gama também de módulos, né? Que vai ser específico para cada hospital. Desde tamanho, né, até a personalização pediátrica, tudo isso. Nesses módulos, eu gosto muito de comentar de um módulo que nós fizemos, até foi na feira hospitalar desse ano que nós lançamos esse módulo, que era um módulo menor, um módulo para 12 refeições. Às vezes acaba passando despercebido o atendimento também do conforto médico. O médico também não tem horário para comer, né? Ele está ali fazendo a sua cirurgia, os seus procedimentos, ele também não tem um horário específico, mas ele também quer comer uma refeição, numa temperatura adequada, uma textura adequada. Então, nós fizemos um módulo, esse módulo ele fica estático no centro, no conforto médico, né? E aí, a hora que o médico ele vai poder comer, ele vai lá e tira essa comida. Tá, quer dizer, esse módulo seria um móvel ou um acondicionamento térmico, uma coisa nessa linha? Isso, exatamente. Esses módulos, eles podem ser... O mais top, eles têm a parte de cima, a parte para aquecer a refeição, para aquecer as dietas, e na parte inferior, ele tem a refrigeração. Salada, suco, sobremesa, tudo refrigerado. Isso simultaneamente. Tá, quer dizer, isso na verdade, como você falou que é um sistema, quer dizer, você fornece toda a infraestrutura
digamos, o hardware do processo, né? Quer dizer, você tem o software, são os procedimentos, a filosofia, a ideia. Você oferece, digamos, o material de consumo, que são as bandejas, os pratos e tal. Isso. E você tem os carrinhos também que levam isso. E você tem, que são térmicos, né? Quer dizer, térmicos. São térmicos, aquecidos, refrigerados. Tá. E você tem esse módulo que digamos, um móvel que lembra, digamos, uma geladeira na parte de baixo. E que lembra forno na parte de cima. Na parte de cima. Exatamente. Tá. E isso você vende? Como é que funciona o mecanismo? Como é que você vai para o hospital? Quer dizer, uma vez que o hospital adotou o teu sistema, pelo que eu deduzo, adotou, quer dizer, é complicado, ele não vai poder comprar de você, de mais fulano, mais ciclano, quer dizer, você passa a conviver com ele, tá certo? Isso não é nem todo mundo adota, compreende a vantagem dessa parceria, né? Ok, me fala então das vantagens e como é que funciona essa parceria, tá certo? Porque de repente a gente convence alguns dos nossos telespectadores, tá certo, a adotar essa ideia também como conceito. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens da Siri hospitalar. É esse pós-venda, a gente tem clientes aí há 11 anos que estão sempre com o mesmo sistema. Por que não trocam? Porque é bom, porque funciona muito bem. Porque a Siri hospitalar sempre está trazendo coisas novas. O primeiro módulo que nós fizemos não é igual a esse módulo que está no mercado hoje. O primeiro recipiente que nós fizemos também não é igual a esse recipiente que nós temos hoje. Então, a gente constantemente nós estamos atualizando a linha, modificando. Para quê? Para atender as exigências que vão surgindo. Então, isso é uma grande vantagem. Né? É aquela paixão por carro. Eu escolhi uma marca. Na verdade, o hospital acaba optando por um sistema. Siri hospitalar é um sistema. Os módulos não são só dirigidos aos nossos recipientes. Isso nunca aconteceu, mas se vier acontecer, o módulo ele é usável, sim, com outros sistemas, e até porque tudo que é bom acaba sendo copiado, logo vão copiar, né, ou vão fazer alguma coisa similar. Então, vai ficar conosco realmente pelo... Bom, mas o que vale é o pioneirismo, tá certo? É o pioneirismo. E a evolução, né? Sempre está evoluindo. Na verdade, a gente sempre costuma brincar internamente que quem copia sempre depende de quem cria, né? Então, como a gente sempre está criando, então fica meio complicado para a concorrência copiar. Agora, do ponto de vista econômico-financeiro, é vantajoso para o hospital adotar isso como filosofia? Por exemplo, você tem hospitais com diferentes estruturas de custo, diferentes estruturas de cozinha, diferentes estruturas de serviço. Né? Você tem diferenciação na sua linha ou você tem uma linha padronizada? Como é que você trabalha? A linha padrão, Celso. A linha padrão, a gente só... as mudanças ou as diferenças são nos módulos. A gente tem módulos mais simples e módulos mais sofisticados. No prato, a gente chegou no ideal, numa coisa perfeita, que tanto serve para o hospital público que nós temos, quanto ao melhor hospital do mercado que nós temos também. Então, assim, ele é muito... São só os processos que são mudados, que é a orientação que a gente sempre está perto aí para estar orientando como é que se faz isso. Ok, eu acho interessante porque dentro dessa filosofia, o que mais assim, motivou o convite, inclusive, para você estar conosco aqui, essa ideia de que você raciocina como um processo, né? Que você tem uma tecnologia, quer dizer, não é aquela coisa de, bom, eu vendo prato térmico. Não. Quer dizer, o prato térmico, ele está dentro de uma ideia de sistema. E isso se encaixa dentro da filosofia que você tem no hospital moderno. Que você tem a acreditação, por exemplo, né? Você deve ser um fator crítico nesse processo de acreditação hospitalar também, né? Sim, a gente contribui muito nesse processo, porque a gente consegue controlar processos, que é tudo que a acreditação quer. A acreditação ela preza muito por uma linha, né? Você tem que ter operações definidas. E a gente consegue operações definidas no nosso processo. E aí você consegue controlar a qualidade, porque você consegue o indicador. Isso. Né? Sabe, assim, uma coisa assim, um comparativo rápido, assim, você vê. Na verdade, quando você tem sistemas que não são de uso único, por exemplo, um prato com um cloche, ele vai ser lavado. Um prato com o quê? Com um cloche, perdão, com uma tampa, né? Tá. Okay. Que existe no mercado. Não, tá certo. Eu não sabia que era cloche o nome desse. Chama cloche. Na linha hoteleira chama-se cloche. Tá? Só que isso vai ser lavado. E quando você lava, você acaba desgastando o material. Então, olha aí de novo a preocupação
com a hotelaria, a preocupação com a humanização. O recipiente único sempre vai ter a mesma característica. Nós temos um processo produtivo, isso não é mudado, isso é imexível. Lançou-se um produto, ele só melhora, ele nunca piora. O prato você acaba perdendo as características. Você vai lavando, ele vai riscar, ele vai ficar meio embaçado. Então Você diz um prato de cerâmica, um prato convencional. E o coach costuma ser plástico normalmente, um outro tipo de plástico, mas também plástico, que perde as características por causa da lavagem. Bom, agora, como é que você, então, desenvolve, você cobre o Brasil inteiro, você distribui no Brasil inteiro, porque na medida que você tem um sistema, como é que se funciona para cobrir o mercado? Afinal de contas, nós temos telespectadores que estão assistindo em Rondônia, no Acre, no Uruguai também, tá certo? Cobrimos sim. A gente tem um projeto internacional, mas vai ser para ficar para 2009, mas o Brasil todo, a gente começou desde a hospitalar, com esse processo de atender o Brasil todo. A gente só não perdeu uma característica que a gente acha importante. Tudo é centralizado na central da Síria Hospitalar em São Paulo. Bom, o que é isso? Um cliente me ligou, como a gente vai ter uma implantação em Belém do Pará, daqui 15 dias. A gente vai deslocar um profissional daqui, e esse profissional vai até lá, vai fazer o treinamento, tudo isso. Tudo é centralizado em São Paulo. E qual é o perfil desse treinamento? Quantos dias toma? Como é que funciona? Nós temos, na verdade, duas ações. A gente tem uma ação que é antes e depois. Então, o que seria o antes? Identificar o cliente. O cliente ligou, como você falou, poxa, eu gostei do sistema, eu queria conhecer. O que nós fazemos? Ele liga para que telefone mesmo? Liga no 6336-6600, Ok. 11, São Paulo. Então, quando ele houve essa ligação, né, a gente vai deslocar um profissional, que é aquela nutricionista que eu te falei, né, que é do nosso departamento de desenvolvimento estratégico. Ela vai conhecer o cliente. Conhecer o quê? As particularidades desse cliente. Então, vai identificar o que sistema ele usa hoje, porque há um impacto da mudança, a gente tem que prever isso. As particularidades, nós já tivemos situações onde o elevador era muito estreito, então o módulo não entrava. Poxa, a gente não pode ver isso depois que o carro está lá. A gente tem que ver isso antes. Então, todos esses dados são levantados. Isso seria um pré. Tá? Em cima desses dados, em posse desses dados, é proposto um teste. O que acontece nesse teste? Nós vamos fornecer todos os recipientes, o carro, né, ou o módulo de transporte adequado para aquele hospital, e a nutricionista vai acompanhar esse teste durante uma semana. Então, durante uma semana, vai ser feito um teste realista de como realmente se tivesse trocado todo o sistema do hospital. Inclusive, a gente fornece um formulário de pesquisa, onde é colhido toda a pesquisa junto ao paciente do que ele achou do sistema novo. Tá, e quanto tempo, qual é o escopo de tempo que leva todo esse processo? Todo o processo, na verdade, o processo o antes é muito rápido, né? A gente vai conseguir identificar isso no máximo em um dia. Aí nós vamos entrar numa fila de testes, né? Vai depender do momento, mas também é muito rápido. A gente também tem tanto equipamentos quanto pessoal, também quanto fator humano. E o teste é uma semana. Em 10 dias, nós temos aí uma definição. Nova. No final, desculpa, associação, claro, por favor, falar. Claro. Depois desse teste, essa mesma profissional que acompanhou esse teste, ela vai prestar um relatório técnico para o cliente, onde nós vamos apontar aí algumas coisas, alguns tópicos importantes, tá? Aonde realmente o sistema ajudou, quanto economizou de tempo, quanto se otimizou no processo. Tudo isso a gente acaba entregando para o cliente como em forma de relatório. Tá? Isso a gente costuma fazer no final dos relatórios também. Bom, desculpa, Alexandre, eu acabei te interrompendo naquele instante. Você estava falando da central em São Paulo aqui, tá certo? Ah, correto. E como você articula a gestão de todo o processo a partir de São Paulo. Tá. Então, tudo parte de São Paulo. Isso é uma postura nossa. A gente tem por convicção ou por estratégia sempre estar muito próximo ao cliente. Nós nunca queremos perder esse contato cliente-fornecedor. É uma coisa nossa que a gente não abre mão. Então, tudo, na verdade, o Hospital de Belém, mesmo a profissional que vai estar atendendo lá, quando ela voltar, ela vai sentar com a equipe e vai passar tudo que foi dito lá, tudo que foi feito lá. É uma constante troca de
de experiências, e assim, de forma que esse cliente sempre vai estar amparado por qualquer um de nós da Sírio Hospitalar. E assim, nessas experiências, quantos hospitais você já instalou o sistema, mais ou menos ao longo dessa... Nós temos hoje superior a 40 hospitais hoje. Tá. E aí você, como é que você controla, digamos assim, a qualidade, se isso está continuando? Você tem visitação periódica? Sim. E o fornecimento é feito, como é que você, em termos de utilização, você falou que você tem um módulo, aí o hospital amplia, cria uma nova estrutura, faz uma nova implantação? Isso já aconteceu. A gente teve hospitais que compraram 5 módulos, ampliou, comprou mais 2, ampliou, comprou mais 3. Já aconteceu isso. Esse mesmo profissional que fez o desenvolvimento, ele faz o acompanhamento. Então, de tempos em tempos, é feita uma visita para ver como é que está andando o processo, até porque as copeiras são trocadas, a própria nutricionista também pode ser substituída. Então, a gente tem sempre que estar atualizando. Agora, se um cliente quer conhecer em loco como é que funciona essa operação, é possível arranjar uma... Ou você tem um laboratório aqui? Não. Sabe, Celso, a gente sempre costuma trabalhar muito com realismo. O que a gente consegue, até os nossos próprios clientes nos dão essa abertura, é de levar esses futuros clientes no nosso cliente atual. Então, o que nós costumamos fazer? Poxa, eu queria conhecer. Então, vamos no hospital. Vai lá, olhe o sistema, pergunte para o responsável do departamento, e aí a gente mostra em loco mesmo. Não, porque não tem importante. Nada melhor do que a gente olhar com os próprios olhos, né? Exatamente, no uso mesmo, né? Ver como é que isso funciona mesmo. E como é que funciona a tua estrutura comercial? A pessoa, liga, você falou da implantação, mas comercialmente, quais são os passos que você, digamos assim, tem para conduzir o processo comercial do teu produto, do teu sistema? Na verdade, o sistema ele é um pouco complexo, vamos dizer assim, para a implantação. Exige um estudo, exige um acompanhamento até você conseguir deixar o processo redondo, funcionando bem. Depois, pela nossa própria característica, tanto de produção dos recipientes quanto dos módulos, a gente não tem grandes ocorrências. É tudo muito tranquilo. Na verdade, esse cliente, a gente acaba indo nele novamente para levar alguma coisa que está sendo lançada, nova, ou para falar de coisas boas. O próprio carro mesmo, o módulo de transporte, ele foi feito de uma forma que ele é muito robusto, ele funciona muito bem. E essa é a alma do teu sistema? Essa é a alma. E porque aí sobra tempo porque você está sempre fazendo o quê? Ampliando os clientes, ampliando a linha aí de atuação, né, nesses clientes novos. Porque realmente essa é uma tendência que eu acho notável do nosso setor. A tendência de se substituir aquele fornecedor eventual, que é sempre cheio de altos e baixos, aquela concorrência de, qual é o mais barato, então eu vou comprar o mais barato, por uma adoção de parcerias estratégicas de longo prazo. Porque a parceria, ela é um grande motor, um grande alavancador da qualidade, né? Porque você sabe o que pode esperar do parceiro. Exatamente. E você pode cobrar do parceiro. E você tem, né, elementos de diálogo com o parceiro que você não tem com aquele fornecedor das famosas me dá 3 propostas e compre a mais barata. Né? Exatamente. Quer dizer, essa filosofia, ela vem sendo substituída gradativamente a partir da ideia de que você começa a trabalhar pensando no longo prazo em compromissos mútuos. Claro. Certo? Quer dizer, eu hospital, compro de você uma solução para o meu problema. Eu não estou comprando prato. Né? Porque um dia falta, um dia vem grande, um dia vem pequeno, um dia a sopeira é redonda, outro dia é oval, outro dia é quadrado, outro dia... Quer dizer, você elimina uma série de nós que podem comprometer a qualidade. Exatamente. Então e você se encaixou, quer dizer, você tem uma estrutura técnica baseada em nutricionistas, é isso, né? E você tem digamos assim, um departamento de pesquisa que está permanentemente inovando. Exatamente, essa é realmente a ideia. Na verdade, a gente costuma dizer que a nossa missão é muito parecida com a missão de um hospital. Então, a gente tem a mesma missão. E você tem uma grande vantagem quando você mantém o seu cliente ou o seu fornecedor, isso é mútuo, né? É muito importante que você mantenha o máximo
de tempo essa relação. Por quê? Pela própria evolução. Quando você troca de fornecedor ou você troca de área de atuação, você volta de novo a estaca zero. A partir do momento que você podia já estar partindo para melhorar sempre, porque isso é uma coisa do mundo, né? O mundo está em evolução, a gente sempre está mudando. Então, mas se você já tem aí uma bagagem, já ultrapassou alguns degraus, isso é importante. Então, por isso que é muito bom você sempre ter esse convívio que você falou, de longa data. Isso é muito importante. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre, então, a história da tua empresa, como é que ela nasceu, como ela cresceu, como ela chegou onde está hoje, que tem uma posição indiscutivelmente de liderança tecnológica no que tange alimentação. Né? Celso, nós da Sírio Hospitalar, a gente não consegue ficar muito parado no tempo, né? A gente sempre está em busca de soluções. E a gente aprendeu nesses longos anos que o cliente tem a resposta. O cliente tem o produto que você deve fabricar. Basta que você interaja com ele, que é aquilo que nós falamos. Quanto mais tempo você tiver no teu cliente, mais você vai ter, mais dados você vai ter para desenvolver um bom produto. Então, essa é a filosofia básica. Para nós, o cliente, ele é a coisa mais importante dentro da empresa. Primeiro, o cliente. E a gente vai trabalhar em torno disso para que tudo fique bom. Quer dizer, dá para a gente sentir que você é apaixonado pela coisa, Sou. Né? Quer dizer, não é um mero negócio para fazer dinheiro. Sabe por quê, Celso? Porque, na verdade, a gente nós criamos um processo. Não é aquilo de, poxa, vamos melhorar isso. Não, vamos mudar. Vamos fazer alguma coisa realmente nova. E foi isso que nós, modesta parte, conseguimos fazer. Alexandre, vocês têm um personagem muito interessante, né? Quer dizer, dentro dessa filosofia de fazer um marketing diferenciado, que é um personagem. Como é que é isso? Sim, o nosso famoso Siri Cozinheiro. É isso Siri mesmo. Cozinheiro. Essa, na verdade, é uma das ações mais doces e recompensadoras que nós fazemos, né? Para os nossos clientes, para nós também, ainda no encontro do marketing, né? Que é esse boneco mesmo, né? Um personagem, Siri, é um Siri Cozinheiro, onde ele vai até o hospital e ele faz uma visita para os nossos pacientes aí, infantis, para as crianças, onde ele alegra aí todo um dia aí dentro do hospital, ele entrega presentinho, dá abraço, tira fotos. É um dia bem diferente, um momento bem agradável. E ajuda as crianças a gostarem, a se recuperar, a se recuperar e a comerem melhor, não é isso? Com certeza que ajuda. Muito legal. Então, bom, muito obrigado, Alexandre, por sua participação, tá certo? E as suas considerações finais, então. Bom, eu acho primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar falando aí sobre o sistema. Agradecer muito aos meus clientes, a essência da nossa empresa é os nossos clientes. Então, nós chegamos até aqui, foi por causa deles. Eles têm grande participação, grande parcela aí em tudo isso. Né? Por isso, como você falou, porque o cliente ele votou, né, em nós aí com tanta paixão? Porque ele faz parte da Sírio Hospitalar. Na verdade, quando ele olha o prato, poxa, né, Alexandre, esse prato aqui, lembra que eu falei isso aqui para você? Isso aqui deu certo mesmo. Isso é muito legal. Então, incondicionalmente, um agradecimento aos nossos clientes. Né? E a família Siri, que somos nós, né? Uma empresa relativamente jovem aí, mas que tem uma visão muito boa, muito segura aí, de onde quer chegar. Bom, então se você quiser participar da família Siri, qual é o número mesmo do telefone? Então vamos lá, é 11 São Paulo, né? 6336-6600. Solidez. Iniciativa. Transformação. Aplicação tecnológica. Garantia e segurança. Compromisso no atendimento. Atenção e cuidado. Antecipação de soluções. Hospitalidade. Evolução de uma marca. Implantação de um conceito.
Hospitalar. Garra do Brasil para o mundo.